Inversão dos polos magnéticos da Terra. Pois é, eu já estou cansado de ouvir isso. Ah, porque os polos magnéticos estão se invertendo. Ah, porque isso vai causar isso, aquilo, vai acabar com o clima, vai acabar com a Terra, tal, inversões do polo magnético da Terra. Bom, hoje eu vou falar vou fazer aqui um vídeo, vou falar sobre essa inversão ou reversão, tal que for, seja, chame da forma como quiser. Só que eu vou fazer isso em duas etapas. Se esse vídeo aqui for bem, tá? O pessoal gostar, tal, der bastante like, assistir bastante, eu faço a segunda parte, que a segunda parte eu vou falar somente da questão do clima. Então, assista para entender essa parte, porque se você entender essa parte, você vai entender a segunda parte. Se esse vídeo for bem, vai ter a segunda parte, beleza? Então, vamos lá, porque é algo que tem muita gente falando, principalmente bobagem. Como sempre na internet. Na internet, infelizmente, deu vozes às pessoas que ou não sabem o que estão falando, ou então só querem falar bobagem mesmo para ter likes. Então vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou chegar aqui para vocês e vou falar isso aqui, ó. A questão do nosso campo magnético, nosso querido campo magnético, querido e principalmente amado campo magnético. Sim, eu amo o campo magnético da Terra. Você também deveria amar. Bom, a Terra é cercada por um imenso campo magnético chamado, magnetosfera, que é gerado por poderosas forças dinâmicas, poderosas forças e dinâmicas também lá no centro do nosso planeta. Pois é, a nossa magnetosfera nos protege da chamada erosão pelo vento solar. Sim, o vento solar poderia provocar uma erosão muito maior na nossa atmosfera. A partir do momento que o Sol dá aquela cuspida, né, daquela rotada lá, ele joga aquela nosso querido, né, vento solar que mostra as nossas auroras, né, as auroras bonitas, tal. Mas também, se não fosse a nossa magnetosfera, ele arrancaria a nossa atmosfera. Justamente, ó, por colisão, né? É o que nós vamos ver aqui, ó. Como podemos ver aqui. Isso aqui é o que acontece, né, quando, né, o vento solar está a toda. Ele meio que dá uma dobrada no nosso campo eletromagnético e ele consegue ainda nos proteger, consegue ainda segurar a onda para a gente, né? Então acontece que nessa situação ele ajuda também a proteger a nossa atmosfera da erosão, porque sem a nossa magnetosfera, sem isso, nós já teríamos perdido a nossa atmosfera, e sem a atmosfera não há vida no nosso pálido ponto azul. E nem existiria um ponto azul, né? Porque também sem essa proteção, a própria existência de água líquida ia para o espaço, literalmente para o espaço. Então, além disso, a radiação de partículas de ejeção de massa coronal, né, que ele desvia, que por causa justamente do vento solar, e também grandes erupções bastante, por exemplo, somente aquelas mais energéticas, tá? E também de raios cósmicos lá do espaço profundo. Só que, claro, alguma coisa sempre penetra, tá? Alguma coisa sempre penetra, mas se não fosse o nosso campo magnético, seria algo assim que não teria vida nesse planeta. Tá? Então, a vida nesse planeta ela existe também por causa da magnetosfera, que desempenha um papel crucial. Ela é nossa guardiã e repele essas, vamos dizer assim, essas energias prejudiciais à nossa vida, tá? A vida como um todo no planeta, podendo ser a maior parte delas geradas, por exemplo, pelo Sol. O Sol é aquela estrela magnífica, fantástica, que nos dá a vida, mas tenta nos matar 24 horas por dia. Pois é. Então, nem sempre, né, todo remédio, né, que tudo que é bom também vai ser bom para sempre. Ou seja, para falar a verdade, vamos parar de romantizar a natureza. A natureza não existe bom e mal, tá? O tigre, quando mata a gazela, não quer dizer que ele é mau. Nem sei se existe gazela no habitat do tigre, mas tudo bem. Vamos deixar isso como um exemplo, né, hipotético. Então, se o tigre mata um antílope, vamos deixar assim, né, que aí já dá uma coisa mais generalizada.
Quando um tigre mata um antílope, não quer dizer que o tigre é malvado. Essa questão de mal ou bem, né, fomos nós que inventamos. Ele está somente seguindo lá o que ele tem que fazer para comer. Então, para ele, ele tem que fazer. E a magnetosfera está aí. E o Sol não está nem aí para a gente. Tá? Ele não está nem aí se a radiação dele transfere energia para justamente, né, termos essa exuberância no planeta. Por exemplo, sem a energia do Sol, tá, não teríamos florestas, não tendo florestas, não tendo os vegetais, não teríamos, né, o que? A nossa comida. Pois é, mas você é vegano? Não, quer dizer, sou vegano de segunda ordem, né? Ou seja, eu como o boizinho e come, né, o capinzinho. Então, acontece se sem o nosso Sol não teríamos isso. Mas só que a radiação de partículas que ele libera quando tem essas erupções solares, principalmente, ou somente com vento solar, que isso é o tempo todo, tá? Que ele está sempre jogando partículas para fora, ele está sempre perdendo massa todos os dias, já falei isso aqui no canal, e isso daí, sem a nossa magnetosfera, teria acabado, certo? Então, ela é essencial. E como todas as forças que geram o nosso campo eletromagnético, eles estão em constante mudança. Eles mudam o tempo todo. E também, né, vamos dizer assim, ele está num fluxo, entre aspas, assim, praticamente contínuo, e sua força, ela aumenta e diminui ao longo do tempo. Isso faz com que até mesmo a localização dos polos magnéticos da Terra mudem e mudem gradualmente, até mesmo, né, completando, por exemplo, várias localizações a cada 300 mil anos ou mais. E isso pode ser um tanto importante, por exemplo, imagina, né, você usa uma bússola. A bússola ela te orienta, né? Ela te orienta de acordo com o ponto magnético, o polo magnético da Terra. Então você quer ir lá, vamos dizer, eu quero ir para a Islândia. Então eu estou me orientando pelo campo eletromagnético da Terra. E o campo magnético da Terra ele vai desviar ao seu caminho. Isso é muito prejudicial, por exemplo, para animais que se orientam pelo campo eletromagnético. Por exemplo, aves migratórias. Aves migratórias, eles têm aqui na cabeça deles, lá, sim, não sei como é que chama isso na ave, mas tem íons que se alinham com o campo eletromagnético da Terra que fazem uma orientação. E se eu não me engano, muitos cetáceos também têm. Cetáceos são baleias, golfinhos, tal, etc. Tá? Ou seja, esses animais migratórios, eles se guiam pelo campo eletromagnético da Terra, por isso que eles nunca se perdem. Tá? Ou, por exemplo, eles não conseguem, você não vê uma ave migratória fazendo uma rota, né, calculando rota, mas eles sabem muito bem, né, eles saem de um ponto e vão para outro, conhecem o lugar e sabem para onde tem que ir, justamente pelo esse alinhamento com o campo eletromagnético da Terra. Muito interessante, né? Então isso pode ser também um fator importante, justamente, né, com aves, peixes, tartarugas marinhas também, lembrei agora da tartaruga, com essas bússolas internas para navegar. E o nosso sistema de navegação também, né, às vezes é muito afetado pelo campo magnético da Terra. Mas podemos ver o seguinte, que essas variações da Terra elas estão contribuindo, para uma série de fatores. Então nós podemos ver aqui nessa animaçãozinha, tá? Aqui, ó, isso aqui é chamado deriva do campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra está em constante movimento. Está em constante movimento. Tá? Então, o campo magnético da Terra está se movimentando. Sim, sempre. Desde que o mundo é mundo. Tá? Desde quando a Terra se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. O campo magnético da Terra está sempre se movendo. Então, acontece que, às vezes, esse campo ele se movimenta mais rápido, às vezes ele se movimenta mais devagar. Tá? Então, essas movimentações, essas alterações, tá? Na mudança, como nós estamos vendo aqui, esse ponto verdinho, tá? Essas alterações, né, que nós estamos vendo aqui, tá? Na sua tela, estão vendo aqui, isso aqui foi medido. Tá? E a posição do polo norte magnético da Terra
ela foi localizada precisamente pela primeira vez em 1831. Então, desde então, nós temos percebido que tem mudado gradualmente para o norte-noroeste, de norte-noroeste, aproximadamente 1.100 quilômetros. Tá? E vamos dizer assim, e essa deriva, ou seja, ou vamos chamar melhor, né? Essa excursão magnética, ou seja, de 1831 até agora, mudou 1.100 quilômetros. Tá? De 1831 até agora, derivou 1.100 quilômetros. Para você ver. Só que foi visto que esse avanço ele aumentou por ano. Então, hoje, aproximadamente, ele aumenta 55 quilômetros por ano. E essa mudança gradual, tá, ela vai, vamos dizer assim, impactar na navegação, que deve ser regularmente contabilizada. Então, a deriva do campo magnético, ou seja, a excursão magnética, ela sim muda e muda sempre, aproximadamente 55 quilômetros por ano. E essa mudança gradual, que vai impactar sim na navegação, só que, no entanto, tá, existem ainda evidências fracas para outras coisas, tá? E nós vamos depois, num próximo vídeo, comentar. Então vamos ver o seguinte, que inversão do polo. Por que é inversão? Inversão é justamente quando o polo norte magnético e o polo sul eles mudam de lugar. Simplesmente revertem. Durante uma inversão de polos magnéticos, o norte e o sul da Terra trocam de lugar. Embora isso possa parecer algo assim, importante, né, tal, a inversão dos polos, né? Claro, é importante para muitos animais, porque se orientam com isso. Tá? Então imagina você uma ave que está querendo ir para um clima, vamos dizer assim, olha, pô, eu quero ir para um clima lá quentinho do norte. Eu imagino se o troço invertesse de uma hora para outra, ia se congelar no sul, né? Porque ela está alinhada. Mas não é assim. Isso não ocorre de uma hora para outra. Para falar assim, puxa, o campo magnético da Terra tá invertendo e vai inverter no ano que vem. Não, não vai. Não vai, nem no próximo milênio, provavelmente. Então, embora, né, isso aí acontece, tá? Nós temos registros paleoclimáticos que falam sobre isso. Mas antes, vamos ver uma coisa aqui interessante. Isso aqui, é o que acontece, tá, com o nosso campo magnético. Tá? Essas são as simulações que mostram, justamente pelos estudos paleomagnéticos. Ou seja, esses estudos paleomagnéticos falam que um pouco antes da reversão, nós já conseguimos ver o quê? Uma pequena bagunçada aqui no centro, aqui justamente na parte mais central do nosso planeta. Ou seja, nos trópicos ali e extratrópicos. Tá? Ele começa a querer dar uma bagunçada. E isso não está sendo visto agora. Não está sendo visto nesse momento agora da Terra. As medições não mostram isso. E durante a reversão, aí que bagunça tudo mesmo. Que nós temos vários polos nortes e vários polos sus. E várias conexões magnéticas. Então, o campo vira um caos. Ele fica completamente bagunçado. E isso aqui, então, não está acontecendo. Então, o cara que vem e fala: o campo magnético está invertendo. Não, não está invertendo. Quem fala isso não sabe o que está falando. Ou está querendo assustar vocês. Por quê? Porque a inversão do campo magnético está sempre sendo colocado como algo ruim, né? Como tem lá chamado o evento Lachamps, que foi um evento que pode ter dado até o golpe final lá nos Neandertais, como falam também, né? Então, nós temos muitas situações onde que a reversão do campo magnético vai acabar com a vida na Terra, vai acabar com isso, vai acabar com... Não, não vai. Não vai. Tá?
Só para vocês terem uma ideia, isso aqui que vocês estão vendo, tá? É que a paleomagnéticos, são os dados paleomagnéticos, são os registros de reversão, tá? Nós temos no Cenozoico, no Mesozoico, tá? Ou seja, aí lá no Paleógeno, no Cretáceo, no Jurássico e tal. Ou seja, tem vários registros. E nos últimos, tá? E nos últimos 83 milhões de anos da Terra, 83 milhões de anos da Terra, os dados, né, paleomagnéticos mostram que o campo magnético inverteu 183 vezes. 183 vezes. E com isso, né, nós não tivemos. A vida na Terra não acabou. Mas nós tivemos vamos dizer, várias extinções. Sim, lá no Permiano Triássico, mas não está aí. Nós tivemos a extinção do Jurássico. Né? Só que a vida ficou aí. E não foi por causa do campo eletromagnético. E nos últimos 160 milhões de anos, aí o troço, né, bota pelo menos várias e várias vezes, e centenas de vezes, essa variação. Só que no intervalo de tempo entre uma inversão, tá, nós temos o quê? O tempo entre as inversões, elas flutuam muito. Não é um reloginho. Tá? Não existe, vamos dizer assim, de 5 em 5 mil anos o negócio vai inverter. De 10 em 10 mil anos o negócio vai inverter. Não, você não vê isso. E com isso, esses intervalos de tempo de uma inversão ou outra, essas flutuações, a gente até consegue tirar uma média, forçar uma barra, tá? De forçar de uma média. Só que essa média é de cerca de 300 mil anos, com a última ocorrendo a 780 mil anos. Só que pelo dado aqui que nós estamos vendo, tirar uma média disso aqui é querer forçar uma barra demais, né? Porque ó, não tem um padrão de média aqui. Tá? Mas claro, a gente bota uma média. Então esses modelos para fazer isso e tal, acaba tendo, né, uma média com isso. E essas polaridades geomagnéticas, nos últimos aqui que nós estamos vendo, né, nessa faixa branca aqui, ó, nos últimos 169 milhões de anos, tá? Isso aqui foram as inversões. Onde que, diminuindo, né, para a chamada zona silenciosa jurássica, que são essas áreas escuras que denotam período de polaridade normal, tá? Isso aqui são períodos de polaridade normal e outros aqui, ó, períodos de polaridades mais agitados. O planeta passa por isso. Você não consegue encontrar um padrão aqui. Durante a inversão, tá, do polo, acontece que o campo magnético enfraquece, mas não desaparece completamente. Então, esse enfraquecimento ele não vai fazer com que a atmosfera vá se perder. Não. Ele enfraquece sim, mas não completamente. Ele não some. E a magnetosfera da Terra, junto com a atmosfera da Terra, continuarão protegendo a Terra dos raios cósmicos, das partículas solares carregadas, embora possa haver uma quantidade de radiação, né, particulada, principalmente, um pouco maior que chega à superfície da Terra, tá? Principalmente a radiação de nêutrons, porque que é chamada radiação cósmica secundária, onde que vai acontecer a colisão com as moléculas da superfície. Muitas dessas moléculas podem, né, gerar emissões de nêutrons. E aí sim esses nêutrons podem ter vamos dizer, uma chuva de nêutrons, né? Mas nada que possa ser extremamente prejudicial, perdão. E acontece que, claro, neutro é mutagênico, pode acontecer algumas mutações, mas ótimo, mutação é evolução, né? Então, pode acontecer sim essa radiação chegar. E o campo magnético ele fica, como eu disse, confuso, todo atrapalhado aqui, ó, durante a reversão. Então, o que poderia acontecer? Uma tempestade solar, nós temos auroras em todo o globo. Não esperar uma tempestade G5, essa que teve aí agora, e fizesse isso. Tá? Uma tempestade um pouco mais próximo dos trópicos.
Mas acontece o seguinte, uma coisa é que o campo magnético ele fica confuso, múltiplos polos, e podem acontecer isso aí em lugares aleatórios. Mas ele não vai acabar. E ninguém sabe exatamente quando vai ser a próxima inversão. Ninguém sabe. Tá? Mas o que nós sabemos é o quê? Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 200 anos, tá? O campo magnético da Terra enfraqueceu cerca de 9%. Isso são medidas. Tá? Isso aí, 9% em relação, né, à média. Alguns locais enfraquecem mais, outros menos. E à medida que as pessoas, muitas pessoas citam isso como evidência de uma reversão de polos. Ah, que é iminente. Em 200 anos enfraqueceu 9%. Isso aí é uma iminente reversão, inversão, não sei o que. Não. Tá? Não tem razão para acreditar nisso. Na verdade, nós temos estudos paleomagnéticos que mostram que o campo magnético é tão forte agora, nesse exato momento como nós estamos, quanto foi nos últimos 100 mil anos. Tudo isso está gravado em rocha. E é 2 vezes mais intenso do que há 1 milhão de anos atrás. Então o pessoal que está falando, o campo tá simplesmente ficando mais fraco, o campo está ficando, né, problema com isso. Caramba, nós estamos mais fortes que há 100 mil anos atrás, os dados paleomagnéticos mostram isso, e está cerca de 2 vezes mais intenso do que há 1 milhão de anos atrás. Ora, cacete, qual o problema com isso? Enquanto alguns cientistas ainda estimam, várias pesquisas estimam que essa força do campo magnético possa decair lá para cerca de 1.300 anos. Mas é estimativa. E esse enfraquecimento, ele ainda pode parar. Porque, olha, nós vemos o seguinte, que o que demonstra isso aqui, ó. Essa reversão acontece, tá? Já aconteceu várias vezes antes na história do planeta. E, sim, nós temos que existe uma bagunça nessa coisa. Tá? Existe uma bagunça no campo eletromagnético. Nós não estamos vendo isso. E nós não conseguimos prever, ó, aqui, ó. Não conseguimos prever. Mas o que nós sabemos? Que fósseis de plantas e animais, do período da última grande reversão dos polos não mostram assim grandes mudanças. Por exemplo, amostra de sedimentos oceânicos, profundidade, atividade glacial. Ou seja, não mostram grandes mudanças. Então, minha gente, até a atividade glacial ficou estável na época. Na verdade, esses registros geológicos fósseis das reversões anteriores não mostram nada de tão notável assim. Tá? Não mostram nada de um evento de fim de mundo. Não mostram nada de um evento de grandes extinções. Agora, as excursões magnéticas, como acontecem todos os dias, elas podem continuar acontecendo, ora mais rápido, ora mais curta. Tá? Durante a última grande excursão, que foi justamente o evento Lachamps, que as evidências de radiocarbono mostram que aconteceu 41.500 anos atrás aproximadamente, o campo magnético da Terra enfraqueceu significativamente, quase não sai, né? Saiu, entre os polos. E os polos, eles chegaram até, vamos dizer assim, a sofrer uma inversão, mas eles não ficaram. Por quê? Porque a deriva continental, a deriva dos polos continuaram. Então essas derivas que continuaram, o que aconteceu? Durante o evento de Lachamps que nós temos essas evidências nas rochas. Os polos vinham, eles chegaram a inverter e 500 anos voltaram, vamos dizer assim, voltaram novamente lá para o local. Então, meus amigos, não tem nenhum problema com isso. Tá? Não tem nenhum problema.
Tá? Fiquem tranquilos. E agora, resumindo o estudo, não tem, tá? Não tem nenhuma evidência de que o campo magnético da Terra está invertendo. Nós temos todas as evidências de que ele está derivando, ele está fazendo uma excursão magnética e, principalmente, nem sonho que há uma evidência de uma excursão magnética, de uma inversão magnética desses aí nos últimos 2,8 milhões de anos, que tenha sido algo catastrófico. Não tem. Todos os eventos de extinção, todos os eventos de grandes alterações não batem geologicamente com a excursão, tirando o evento Lachamps, tá? Mas isso aí tem outras hipóteses também que eu posso até explicar em um outro vídeo. E tem o quê? Várias evidências de que todas essas grandes extinções não batem com a reversão. Pois é. Então, para vocês que estão assistindo esse vídeo, que virem alguém falando que o campo magnético da Terra está invertendo e isso vai causar problemas e tal, mande se catar. Não preste atenção nisso. Tá certo? Então é isso aí. Agora, se você acha que esse vídeo merece o like, chegou a hora. Beleza? Olha aí a área de membros, deixe seu recado. Forte abraço. Até a próxima.